Olá, meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa da Loja do Concurseiro, e nós estamos aqui na reta final e trouxemos uma dica muito importante para quem quer fazer a prova da UEPA, né? Você sabe que a banca organizadora é a FADESP, né? E a FADESP, ela sempre coloca a questão de pontuação, sempre. Então, não dá para você fazer a prova. Ah, eu vou fazer a prova da FADESP, né? A banca que vai organizar a sua prova é a FADESP. Não estudei muito pontuação. Não! Você precisa estudar a banca. A FADESP, ela tem uma característica muito especial. Não dá para você ler aqueles fragmentos todos sem ter orientação nenhuma. Então, aproveita essa orientação aqui e garante essa questão, tudo bem? Vamos lá, ó. A gente vai colocar algumas questões da FADESP, tá? Em que ela cobrou essa pontuação de forma recorrente, para que você fique esperto, tá? Olha só essa aqui. Essa foi para agente administrativo, tá? E a gente vai ver ó, que essa questão é uma questão recorrente. Eu vou mostrar para você e vou mostrar outra recente em que ela ocorre de novo, tá? Aqui, ó. O uso da vírgula não seria necessário, tá? Ela adora perguntar onde a vírgula não é necessária, onde a vírgula é opcional, onde a vírgula é enfática. Ela usa esses três conceitos, tá? Não é necessário o uso da vírgula, né? Pode ser suprimida, é opcional, é enfática, nesse caso aqui. Mais uma diquinha, é comum ela colocar dois fragmentos com dois contextos muito equivalentes, sabe? Assim, mesma conjunção, aí uma com vírgula, outra sem vírgula, você já tem que ficar atento. Vamos lá, ó. Ela me colocou isso aqui, ó. São 4 alternativas, eu tenho. E para escrever, o único estudo é mesmo escrever. Vou dar uma destacada, mas a gente vai dar um espaçamento maior, tá? Então, olha só. Isso aqui é que está entre vírgulas, tá? B de bola, ó. Sei que um dia abrirão as asas para o voo necessário e isso aqui você tinha que ficar ligado, ó. Tem uma vírgula antes do E. Parou, né? Aqui, ó. C de casa. Nasci para amar os outros, nasci para criar meus filhos e nasci, mais uma vírgula antes do E. Isso aqui você tinha que ficar atento, ó. Você tem dois casos iguais. Pode ser que, na verdade, eles sejam casos diferentes. A FADESP tem isso, ela te dá uma dica assim, ó. Isso é uma dica muito legal, tá? E aí, ó, eu me orgulho deles, eu me renovo neles, eu acompanho os seus sofrimentos e angústia. Tá, nós vamos resolver a e a D e nós vamos deixar essas duas aqui pra gente trabalhar. Que eram essas duas que você tinha que reforçar. Vamos dar uma olhadinha, ó. Tá. Letra A. Na letra A, ela diz assim, para escrever, o único estudo é mesmo escrever. Esse para escrever, entre vírgulas, você reparou que tem um verbo aqui? Então, isso aqui é uma oração intercalada, gente. Eu não posso tirar a vírgula de orações intercaladas. Então, essas duas vírgulas, elas isolam, ela não é uma vírgula que eu posso tirar. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, essas vírgulas, elas são necessárias. Por quê? Porque você tem uma oração intercalada. Você tem uma oração intercalada. Então, ele quer a vírgula que não seria necessária. Não é essa, tá? O uso dessa vírgula é necessário sim, tá? A gente vai analisar a B e a C, né? Já dei aquela avisadinha. Então, vamos para a D aqui. Olha a D o que eu tenho. Eu me orgulho deles. Eu me renovo neles. Eu acompanho seus sofrimentos e angústias. Eu vou marcar os verbos, ó. Eu me orgulho deles. Um verbo significa que isso é uma oração. Eu me renovo neles. Verbo renovo significa que isso é uma oração. Eu acompanho seus sofrimentos e angústias. O verbo é acompanho, significa que isso aqui é uma oração. Eu tenho 3 orações, ó. Eu tenho uma oração, eu tenho outra oração e eu tenho outra oração. E eu não tenho conjunção ligando essas orações, iniciando essas orações. Então, eu vou separar a primeira oração da segunda e a segunda da terceira. Essas vírgulas separam orações, ó, separam orações coordenadas assindéticas. E elas são obrigatórias, eu não tenho conjunção. Então tá, não eram nenhuma dessas duas.
Nós tínhamos que analisar, na verdade, era a letra B ou a letra C, porque você tem uma vírgula antes do E. E aí você não faz prova da FADESP, não faz, tá? Se não tiver o conhecimento da regra da vírgula antes do E. Porque cai, gente, muito, a gente tem muitos casos. Então é assim, se você tem um E, antes do E, pode ter vírgula ou não. Só tem um caso em que é obrigatório, tá? Então assim, quando esse E, ele tem vírgula obrigatória. Quando esse E, ele tem vírgula obrigatória antes dele. Quando ele liga orações com sujeitos diferentes. Então é ligando orações com sujeitos diferentes. Ligando orações com sujeitos diferentes. Então, veja bem, essa vírgula antes do E, ela só é obrigatória, tudo bem? Se os sujeitos forem diferentes. Se forem mesmo sujeito, eu posso suprimir sempre, até porque nem deveria ter, tá? Mas o que é que a FADESP considera? Considera que se forem o mesmo sujeito, que a vírgula não é necessária, então é opcional, ela já conclui isso, tá? Mas é isso que você tem que ter. Quando você percebe que tem vírgula antes do E, você tem que analisar os sujeitos. Ela só é obrigatória se os sujeitos forem diferentes. Ela só é obrigatória se os sujeitos forem diferentes. Então, eu vou analisar aqui, ó. Sei que um dia abrirão as asas para o voo necessário e eu ficarei sozinha. Eu vou verificar o verbo que vem depois e o verbo que vem antes, tudo bem? Então, ó, depois do E tem o ficarei, volta, 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 tem o abrirão. E aí eu vou analisar, tá? Então, assim, sei que um dia abrirão é eles, no contexto são os filhos dela, mas ó, eles abrirão, é o sujeito. As asas e eu ficarei sozinha. Quem ficará sozinha? Eu. Os sujeitos são ou não são diferentes? Se os sujeitos são diferentes, essa vírgula aqui, ela é obrigatória. Então, ele quer a vírgula que não é necessária. Essa vírgula é necessária. Eu não posso tirar, tá? Vamos ver a letra C. Aqui, ó. Nasci para amar os outros, nasci para criar meus filhos e nasci para escrever. Então, eu vou marcar os verbos, né? Tá aqui, ó, que o ex está ligando. E aqui, ó, eu nasci, tá aqui. Eu nasci, tá aqui. E eu nasci, tá aqui. Se eu for analisar, eu nasci para amar os outros, eu nasci para criar meus filhos e eu nasci para escrever. Tem ou não tem o mesmo sujeito? Então, se você tem, olha só, um E ligando, ó, um E ligando orações com o mesmo sujeito, tá? Um E ligando orações com o mesmo sujeito, essa vírgula não é necessária. Então, a vírgula não é necessária. A vírgula não é necessária. Se a vírgula não é necessária, então a alternativa é a letra C de casa. Eu poderia suprimir, né? Então, olhando o todo aqui. Olhando o todo aqui, ó, a alternativa em que eu poderia suprimir uma vírgula é a da letra C de casa. Eu não poderia suprimir essas. Eu não poderia suprimir essa, porque eu ia ligar orações com sujeitos diferentes. Não poderia suprimir essas, né? Porque elas separam orações. Mas eu poderia suprimir essa bem aqui, ó. Essa bem aqui, ó. Tirei. E deixar esse E sem vírgula nenhuma. Por quê? Porque eu nasci para amar os outros, eu nasci para criar meus filhos e eu nasci, o mesmo sujeito. Essa questão é uma questão clássica da FADESP. Não dá para fazê-la, tá? Para fazer nenhuma questão da FADESP sem ter isso já em mente. A gente vai mostrar o quanto é importante. Ó, olha só de novo aqui. Agora ela me perguntou onde o uso da vírgula é facultativo. Eu sei o que vocês vão procurar.
ela sabe também, tá? Ai, era adjunto adverbial. Lá vem tu, tá? Trabalhe pelo menos com processos de eliminação, tudo bem? Se você fosse fazer uma prova do CESP, tá? Adjuntos adverbiais curtos, com vírgula opcional, ótimo, isso é CESP. FADESP nem liga para isso, eu vou provar, tá aqui, ó. Essa questão é da FADESP, é de 2019, tá? E aí, ela quer onde o emprego da vírgula é facultativo, tá? Letra A. O sistema é uma plataforma de dados espaciais capaz de processar imagens aéreas e fazer as estimativas iniciais do impacto ambiental do rompimento da barragem, possibilitando compilar diversas informações. Essa vírgula está separando uma oração reduzida. Nem vou analisar se é possível ou não, só estou justificando, tá? Na letra B, ela diz assim: no sábado 26, a região estava coberta de nuvens e a equipe recorreu a fotos aéreas ao invés de imagens de satélite. Isso aqui é um adjunto adverbial curto, né? Constituído de duas palavras. Genericamente tem vírgula opcional. Yara, eu marquei logo essa. Para! Isso aqui é adjunto adverbial, Mas deixa eu te mostrar outra questão, bem aqui, ó. Bem aqui adjunto adverbial também, ó. Você está entendendo? Se você acha que nesta alternativa a vírgula é opcional, porque é um adjunto adverbial curto de duas palavras, na letra D seria também. Você está entendendo? É isso que eu quero que você perceba. Você tinha duas alternativas com adjunto adverbial. Se uma era opcional, outra também tinha que ser. Não era essa a linha. A FADESP não é assim. Pelo menos trabalhe no processo de eliminação, tá? Então, veja bem. Bem aqui eu tenho um adjunto adverbial cuja vírgula é sim opcional. Mas a FADESP nem liga para isso. Você tem que saber como é que a FADESP cobra, tá? Aí eu tenho bem aqui o seguinte, ó. C de casa. O uso do sistema, no caso de Brumadinho, é direcionado para os esforços de resgate e... Olha a vírgula antes do E que eu te mostrei ainda agorinha. Te mostrei, tá? E o que a gente viu em relação ao E? Agorinha a gente viu. O que a gente viu? A gente viu que quando o E liga orações com o mesmo sujeito, aquela vírgula não é necessária. Então, se ela está lá, eu posso tirar. Se ela está lá e eu posso tirar, significa que ela é opcional, segundo a linha de raciocínio da FADESP. É isso que você tem. Bora ver. Eu vou ver o verbo que vem antes e o verbo que vem depois. Ó. O uso do sistema, no caso de Brumadinho, é direcionado para os esforços de resgate e poderá ser mais demandado. O que é direcionado? O uso do sistema, no caso de Brumadinho. E o que pode ser demandado? O uso do sistema, no caso de Brumadinho. É ou não é o mesmo sujeito? Se é o mesmo sujeito, eu posso tirar essa vírgula. Posso. A alternativa já é a letra C de casa. Eu vou voltar aqui, tá? Só para eu mostrar a letra E. Olha só. Na letra E, ele diz assim: o despejo de rejeitos atingiu em cheio o centro administrativo da Mina do Feijão, onde havia uma grande concentração de pessoas. Esse onde havia uma grande concentração está explicando especificamente a Mina do Feijão. Então, não é uma vírgula opcional. Yara, onde eu tenho pronome relativo, a vírgula é opcional. Mentira, é o contrário, tá? Onde você tem pronome relativo, se o sentido é explicativo, a vírgula é obrigatória. Se o sentido é restritivo, a vírgula é proibida. Não é nunca opcional. Não é nunca opcional, tá? Porque a opcionalidade, ela não altera o sentido. Então, veja bem. Bem aqui, você tem uma vírgula isolando uma oração reduzida. Bem aqui, você tem uma vírgula isolando o adjunto adverbial. Bem aqui, você tem outra vírgula isolando o adjunto adverbial. E aqui você tem uma vírgula antes de um pronome relativo e uma oração inteira está explicando esse local onde havia uma grande concentração de pessoas, que era a Mina do Feijão. Onde a vírgula vai ser opcional ou facultativa? Vai ser justamente antes do E, quando? Quando ele liga orações com o mesmo sujeito. Se ele tem o mesmo sujeito, essa vírgula, ela pode ser suprimida. Alternativa letra C de casa. É aqui que eu digo para você, que se você
eu estudei muito pontuação. Estudou muito, mas não faz a prova da FADESP, você não está preparado para a prova da FADESP. Você tem que entender que onde aparecer E, você tem que analisar. Porque a FADESP é focada muito mais na pontuação entre períodos do que na pontuação interna. Então, você não pode perder esse aspecto, tudo bem? Essa dica é para você direcionar. Toda vez que ela perguntar se tem uma vírgula enfática, vê logo se não está antes de um E, que liga orações com o mesmo sujeito. Perguntou se a vírgula não é necessária, vê logo se não está antes de um E, ligando orações com o mesmo sujeito. Perguntou se a vírgula ela é facultativa, vê logo se não está antes de um E, ligando a oração com o mesmo sujeito, porque a gente está assim de questão dela em que ela pergunta isso, tá certo? Então, o que eu estou querendo fazer? Querendo com que o teu olho se direcione para o tipo de questão que a FADESP gosta. Tudo bem? E como a gente quer que você garanta a sua aprovação, as questões da sua prova estão aqui, ó. A gente vai ter uma semana de revisão final para o EPA, tá? E aí, para agente administrativo, tá R$ 39,00, tá? Os conhecimentos comuns para nível médio e superior estão R$ 35,00, ó, tá bem legal. E são, na verdade, cerca de 10 horas para agente administrativo, 10 horas de videoaula, em que a gente vai usar questões da banca, vai dizer como é que a banca trabalha, tá? As questões, elas são liberadas uma semana antes, 10 dias antes já está disponível para que você veja como a banca cobra. É muito importante. Essa revisão final é que tem garantido a aprovação de muita gente. Eu, se fosse você, não perdia, porque é a hora de você trabalhar e voltar o seu conhecimento. Yara, eu estudei pontuação, mas agora a gente vai te dizer como é que ela cobra. Eu estudei concordância, mas agora a gente vai te dizer como é que ela cobra. Eu estudei não sei o quê, mas é a hora de você saber como a banca cobra. Isso é muito importante. Não adianta você ter um conhecimento amplo e não saber como a banca cobra. É muito importante esse saber. Tudo bem? É aqui que as questões da sua prova estarão. Garante logo a tua aprovação, tá? Mais uma questãozinha para a gente provar, tá? Duas questões para a gente provar que não é uma questão... eu vou ler. Não é leitura, pelo amor da vaca preta. Não é, tá? Olha, eu tenho duas questões iguaizinhas aqui, uma de 2018 e outra de 2019. Que é assim, ó. Sem desobedecer a regras de pontuação, o ponto que separa os enunciados poderia ser substituído por vírgula em... eu vou ler. Não, não vai ler não, vai ler não. Tá. Primeiro, gente, que se já tem um ponto, ele quer trocar por vírgula, essa relação é de coordenação, tá? As orações coordenadas eu posso separar por ponto, mas a separação básica delas é por vírgula. Então, o que você deveria procurar? Ponto antes de conjunção coordenativa. Ponto antes de conjunção coordenativa. Ponto antes do mais, ponto antes do porém, ponto antes do portanto, ponto antes do então. Por quê? Porque se eu tenho um ponto e um porém, essa oração que vem depois é a coordenada que vem antes. Posso trocar esse ponto por ponto e vírgula ou posso trocar por vírgula numa boa. Isso que você tem que enxergar. São orações coordenadas que são separadas por ponto. Porque se eu for ler, eu troco no que eu quiser. E não é no que eu quero, tem que ser objetivo, tá? Então vamos lá. Já faz um tempo que as dietas com baixo teor de carboidratos, as chamadas dietas low carb, estão na moda. Ponto. Yara, eu quero separar esse ponto aqui só para trocar. Pois é, aí acaba sendo o que eu quero, o que você quer. E não é isso, ó. Elas consistem em basicamente uma ingestão cada vez menor de alimentos ricos em carboidratos. Tá? Vou ler a outra, tá? Sob a promessa de resultados rápidos, questão de semanas, muitas celebridades, como Adriana Lima e Jennifer Lopez, são adeptas da dieta. Ponto. Mas, fechou, gente. Onde eu tenho esse mais, eu tenho dele em diante uma oração coordenada e do outro lado uma oração coordenada também. Você, quando aprendeu o período composto, você viu assim, ela estava doente, vírgula, mas foi trabalhar. Você aprendeu, tenho certeza, tá? Que aqui, por exemplo, você poderia fazer isso, ó. Deixa eu só apagar isso aqui. Então, ó. Que você poderia fazer isso, ó, vírgula, mais isso, ó. É isso aqui, é isso que você está fazendo. Esse mais continua iniciando uma oração coordenada. Então é isso, ó. Toda vez que você tiver essa questão, pode substituir da FADESP,
ponto, mas nessa da FADESP não, o SESP também gosta. Ponto mais, pode trocar esse ponto por ponto e vírgula ou por vírgula, porque essas orações são coordenadas e não sou eu que estou tirando da minha cabeça que elas são coordenadas. Tem uma conjunção coordenativa que prova visivelmente e objetivamente que é coordenação. A alternativa é a letra B de bola, porque é o ponto antes do mais, tá? Mas eu vou ver a C e a D, olha só. A C. Essas conclusões são baseadas em uma pesquisa nos Estados Unidos que durou 25 anos e usou os dados de mais de 15 mil participantes. Ponto. Todos eles preencheram questionários sobre os alimentos e bebidas que consumiam todo dia, enumerando quantidade e tamanho das porções. Eu não tenho um conectivo ali. Eu vou trocar por vírgula. Eu estou trocando por minha conta e risco, né? A D de doido, ó. Em números, pessoas com 50 anos que apresentavam um consumo moderado de carboidrato devem viver em média 33 anos a mais. Ponto. Já os cinquentões que têm consumo baixo de carbo vivem mais de 29 anos. O que eu tenho em todos, se eu fosse ler, eu trocaria de ponto por vírgula em mais de um. Mas quando eu enxergo objetivamente um mais, um porém, um portanto, um então, um por isso, eu tenho objetivamente uma coordenação. E eu posso, de forma objetiva, separar coordenados por vírgula, ponto ou ponto e vírgula. Então, fica de olho, tá? Para você não dizer que isso foi uma questão ocasional, eu tenho uma outra igualzinha, ó. Essa é uma quarta questão, é de 2019, ó. Igualzinho o comando, olha o comando igualzinho. Sem desobedecer a regras de pontuação, o ponto que separa os dois enunciados poderia ser substituído por vírgula. Isso é outra questão. Mas é a mesma linha de raciocínio. O que você deveria procurar? Um ponto que está antes de uma conjunção coordenativa. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, por isso, portanto, porque, pois, conjunções coordenativas. E aí, vamos lá. Letra A. Por exemplo, a astronomia forense, quando... Não dá, gente, ó, porque o quando é uma conjunção subordinada. Então, assim, ó, ele está associado à oração que vem depois. Ele não tem nada a ver com essa aqui. Não dá, essa daí não dá, tá? B de bola. Você alega essa situação, mas... Não, mas ele quer onde tem o ponto, não é aqui, ó. Então tá. Você alega essa situação, mas a perícia não está lá naquele momento para comprovar. Então, aqui, ó. Fechou. Esse ponto antes do então pode virar ponto e vírgula ou pode virar vírgula. Já é a letra B de bola. Já é. E a mesma linha de raciocínio. Você tem um ponto antes de uma conjunção coordenativa. Vou ver as outras, tá? Ó, C de casa. A botânica é outra área bastante utilizada. Ponto. Aí, o de acordo que é subordinado. Então, é assim, ó. Isso é uma oração. O de acordo que está associando a oração que vem depois. Não dá para trocar por vírgula isso aí, não, tá? D de doido. De acordo com Jennifer, em casos de afogamento, ela pode comprovar, por meio da identificação de algas no corpo da vítima, se ela realmente foi assassinada naquele local. Ponto. No assassinato da advogada Mércia, é outro assunto, não tem conjunção nenhuma, eu vou manter o ponto. Não tenho conjunção nem para eu estabelecer nada, tá? Vou ver a letra E aqui, ó. A letra E é... E os peritos recolheram várias amostras do local do crime, além de amostras da vestimenta e dos sapatos de Misael Bispo e também do assoalho do carro. Ponto. Analisando tudo isso, não tem conjunção coordenativa. O analisando inicia uma oração subordinada, então assim, ela está subordinada ao que vai ser dito depois. O que eu quero que vocês percebam é que a terceira e a quarta questões, elas tinham um mesmo comando, tá? Uma foi de 2018, outra foi de 2019, tá? Elas tinham o mesmo comando, ó. Sem desobedecer a regras de pontuação, o ponto que separa os enunciados poderia ser substituído por vírgula em.
e elas eram exatamente iguais. O ponto estava antes de uma conjunção coordenativa e o ponto estava antes de uma conjunção coordenativa, tá? Ela não vai colocar uma coisa subjetiva. Ah, eu vou ler e eu vou ver assim, o meu olho que decide, meu olho não decide nada, tá? Eu tenho que ter esse conhecimento de que as orações coordenadas, elas podem ser separadas. Eu posso dizer, eu corri muito, vírgula, mas não me cansei. É normal. Eu posso dizer, eu estudei muito, vírgula, então eu passei. Vocês estão entendendo? O basicão que separa uma oração coordenada da outra é vírgula. Aí eu posso subir para ponto e vírgula e subir para ponto, tá? Então, o que eu estou mostrando aqui são questões específicas da FADESP. Se você não resolver dentro da própria banca, você pode acabar errando a questão, porque você vai um negócio grande, né? Você vai lendo enlouquecidamente. Não! Ok? E aí o que a gente deseja é, claro, uma boa prova, mas que você não esqueça de fazer essas revisões, porque nessas revisões nós vamos direcionar, tá? A diquinha de hoje foi uma dica importante, porque mexeu o seguinte, com E, e às vezes vocês nem olham para o E, você vai fazer uma prova da FADESP, você tem que olhar para E, você vai fazer uma prova da FADESP, ela perguntou se pode trocar ponto por vírgula, verifica imediatamente antes do que esse ponto está. Se esse ponto está antes de uma conjunção coordenativa, mas, porém, entretanto, contudo, portanto, por conseguinte, posso trocar sim, não tem problema nenhum. É algo muito objetivo. É só você começar a perceber que ela cobra sempre isso e aí você já está preparado para acertar todas as questões da banca. Ok? Garante logo a tua revisão, que a gente vai logo dizendo como é que a banca prepara as questões e você já vai logo preparado para a aprovação. Ok?